Olá meus amigos, a graça e a paz desde a cidade de Goiânia, Brasil, que me chamo Joaquim, sou do Ministério Livre. Hoje eu vou falar em poucas palavras, uma síntese sobre a igreja de Éfeso e o século 21. O objetivo da minha mensagem é falar sobre as 7 igrejas da Ásia e fazer uma comparação com os dias atuais. Então eu vou começar com a igreja de Éfeso, embora a maioria dos teólogos dizem que somente Laodiceia tem ligação com o século 21. Mas mostrarei que todas as igrejas estão interligadas entre si e que tem alguma coisa a ver com os nossos dias. Mas eu gostaria de ler um texto primeiro. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Jesus. Tudo bem, amigos? No entanto, eu vou falar um pouco primeiro sobre o fundo histórico do que está acontecendo na igreja nesse período. Nesse período, a igreja do Senhor, a igreja primitiva do primeiro século, a igreja que o Senhor começou com os 12 apóstolos, após a ascensão do Senhor Jesus, e eles começaram a divulgar o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que salvaria entre todas as nações, o nome de Jesus. Então eles sofrem uma intensa perseguição por parte do judaísmo, assim como os judeus perseguiram Jesus chamando de Beelzebul, e o Senhor fala assim: como perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Então há uma intensa perseguição do sistema religioso judaico contra os cristãos por causa do nome do Senhor Jesus, porque eles refutavam aquele nome, eles odiavam aquele nome, achavam que Jesus era um impostor, que não era o Messias dele. E assim nós vemos o quadro da igreja primitiva se espalhando, e assim se levanta Saulo de Tarso para perseguir as igrejas cristãs, as igrejas de Cristo, e Saulo rompe barreiras, chegando até Damasco, e nós sabemos a história. Bom, isso não é tudo, isso apenas seria o princípio das dores do qual o Senhor Jesus fala, porque a verdadeira perseguição começaria com a perseguição política através do Império Romano, exatamente em 64, quando Nero assume o Império Romano, assim começará exatamente a perseguição verdadeira aos cristãos, porque Nero, insano, louco, ele toca fogo na cidade de Roma a fim de construir uma nova Roma e coloca a culpa nos cristãos. Então, dos 14 bairros da cidade de Roma, 10 bairros foram incendiados por fogo. Diz que o fogo foi tão intenso que durou 7 noites e 6 dias. E assim, a fúria do cidadão romano contra os cristãos, você pode imaginar como seria então. E por causa disso, os cristãos são perseguidos e são mortos, e Nero pega centenas de cristãos e amarra em estacas na entrada da cidade, e essas estacas, amarradas com seres humanos, com os cristãos, os seguidores de Cristo, chegam até os jardins de Roma, e quando é à noite, ele resolve tocar fogo com querosene, incendiar esses corpos, e diz o Flávio José que o fogo era tão intenso que os corpos queimando dos cristãos iluminaram a cidade de Roma até os jardins de Nero. Assim foram os cristãos perseguidos e massacrados pelo Império Romano através de Nero, um dos primeiros anticristo. Após Nero ser deportado, comprovada a sua insanidade e sua loucura, e depois ele se enforca, surge então Vespasiano, que é o general romano. E a perseguição não se intensifica ainda mais, porque através de Vespasiano o Museu de Roma vai ser inaugurado, são 100 dias de festas. Então, aproveitando aquele fulgor do povo romano, por vingança, por sede de vingança contra os cristãos são jogados então nas arenas de Roma ali para ser comido pelas feras. Isso durante 100 dias. A principal atração seria a morte dos cristãos através das feras, quando não os leões, são os cachorros ferozes que existiam em Roma. E assim, para você ter ideia, a perseguição ao cristianismo era uma coisa terrível. O cristão não tinha direito de se defender. A sentença de morte já tinha sido estipulada. Após então a morte de Vespasiano, também surge um outro tipo de anticristo, seria exatamente Domiciano, que continua essa perseguição aos cristãos. Até então, nenhum dos apóstolos está mais vivo, exceto João, o apóstolo que escreveu o Apocalipse, que o Senhor conservou. Então João foi levado para a ilha de Patmos para passar os seus últimos dias lá. Essa era a sentença, o bandido que ia para a ilha de Patmos, ele não retornava mais com vida. Mas sabemos que em 96, após a morte de Domiciano, João ele retorna então para sua casa, então para a igreja de Éfeso. E agora, dentro desse contexto, nós vamos ver o que acontece. O Senhor fala: eu sou aquele que anda entre 7 candelabros de ouro e tenho as 7 estrelas em tuas mãos.
O Senhor Jesus estava vendo, amados amigos e amados irmãos, estava vendo tudo, ele contemplava tudo. Ele andava entre os 7 candelabros de ouro, que são as 7 igrejas, e ele tinha os 7 pastores em suas mãos, ele estava vendo o que estava acontecendo. Por isso, gentilmente, ele se revelou para João e pediu que João escrevesse uma carta e mandasse urgentemente para as 7 igrejas que estavam sofrendo com intensas perseguições. Não bastasse isso também, Domitiano também, na cidade de Éfeso também, erigiu uma estátua ao seu nome para ser venerado, coisa que os cristãos também não faziam. Então, a perseguição de todos os lados. Ali também em Éfeso existiu o templo da grande deusa Diana dos Efésios. Então, ali, exatamente, pessoas vinham de todas as partes do mundo para adorar Diana naquele templo, o que era uma das 7 maravilhas do mundo da sua época. Assim, a igreja estava nesse cenário de guerra espiritual e de guerra física. A perseguição era sem precedentes. Aí você não tem ideia do que é ser perseguido. Você não tem ideia do que é sofrer por causa do nome do Senhor Jesus. Isso aí apenas, eu estou passando só uma pincelada por cima para você, irmão, você que está me ouvindo, que está atribulado, que disse perseguir, sentiu o que estava acontecendo. Mas o Senhor é maravilhoso e o Senhor estava tentando conduzir a sua igreja em meio a esse fogo de perseguição. O Espírito de Deus não havia abandonado. Então, e o Senhor diz: eu conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar os homens maus, que pôs as provas que se diz apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Não bastasse isso, existiam os inimigos espirituais, os inimigos religiosos, os falsos inimigos, os falsos irmãos que tentavam adentrar dentro da igreja primitiva para poluir aquele ambiente de doutrina apostólica, aquele ambiente de pureza. Mas a igreja de Éfeso estava fundamentada na doutrina dos apóstolos, principalmente Paulo, que a fundou e colocou como seus líderes nada menos do que Timóteo, Apolo, Áquila e Priscila. Esses homens que dirigiam a igreja de Éfeso quando Paulo fazia as suas viagens. Bom, conforme eu disse para vocês, a perseguição era intensa e nós vamos correr no texto. Contra você, porém, tenho isto, que você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-te de onde caiu, arrepende e pratica as obras que praticava no início. Se não virei você, tirarei o seu candelabro do lugar dele. O Senhor então faz uma advertência severa à igreja de Éfeso, porque, dado o momento, eles se esfriaram na fé, eles estavam perdendo o primeiro amor. Eles haviam perdido, na verdade, o primeiro amor, que era o amor de Cristo, era o amor de evangelizar, de buscar a Deus, de evangelizar, de visitar os irmãos. Então não estava mais acontecendo isso. Eu acredito porque a ausência dos apóstolos, a ausência dos principais lhe levou a isso. A igreja ela tinha se enfraquecido muito quando perdeu os seus principais líderes, meus amados irmãos. E aqui nós vemos João advertindo a igreja. O Senhor, ele adverte a sua igreja, mesmo a igreja pura, mesmo a igreja santa, como a igreja de Éfeso, o Senhor adverte: se você não se arrepender e não voltar ao primeiro amor, eu vou retirar o meu candelabro do meio de vocês. O que é o candelabro? O candelabro são as igrejas. O Senhor está dizendo que eu não vou mais estar entre vocês, eu vou me afastar de vocês. Esse é o que acontece, meus amigos e irmãos. Agora veja, mais uma coisa eu tenho a seu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, do qual eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Muito bem, agora tinha outra coisa a favor. A igreja, como eu falei, a igreja do Senhor, em dado momento ela perdeu o seu primeiro amor, mas não a pureza do evangelho, a doutrina apostólica fundada por Paulo, implantada dentro daquela igreja, que Timóteo foi discípulo de Paulo, Apolo foi discípulo de Paulo, Áquila e Priscila foram discípulos, aprenderam com Paulo diretamente. Então doutrina estranha não entrava, a não ser aquilo que Paulo falava, que Paulo estava fundamentado juntamente com os apóstolos, com a doutrina de Cristo. O fundamento era Cristo, outro fundamento não entrava. Agora os nicolaítas eram pervertores, homens pervertidos, assim como esses falsos apóstolos, mestres que tentaram entrar, homens gananciosos, como tem hoje no século XXI. Está dizendo agora os nicolaítas. Nicolaíta significa conquistador de povos, pessoas que vieram do Império Grego Romano com doutrinas neoplatônicas, né, que consistia que o corpo, dizia que uma das ramificações, que o corpo era mau, não tinha nenhuma bondade no corpo, e o espírito sim que era bom. Então o que você praticava no corpo, isso não refletia na alma. Então podia pecar à vontade, podia ir para a idolatria, podia adorar Domitiano, podia adorar a deusa Diana, podia prostituir, não tinha problema nenhum, certo? Então isso aí foi refutado veementemente. Se odiava esse tipo de obras. Então mesmo, que ligação tem então a igreja de Éfeso
com a igreja do século XXI, porque ela perdeu o primeiro amor em dado momento. Por causa de quê? Por causa do furor da perseguição. E a igreja do século XXI ela tem se deixado levar pelo movimento da teologia da prosperidade, onde você coloca Cristo como seu escravo. Você vai me dar isso, eu quero uma casa, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero aquilo. Ou então Cristo é o seu servo e você é o Senhor. Então os valores são invertidos. Nas 7 igrejas da Ásia, o Senhor, ele é o dono das igrejas, ele é o que anda no meio das 7 igrejas, ele que controla as igrejas. E se aqueles não obedecerem, ele diz que ele vai retirar o seu candelabro do meio das igrejas, ele vai se afastar dessas igrejas. Agora imagine hoje no século XXI, que nós estamos enfrentando. Mas você pode dizer, não, mas presbítero do Ministério Livre, mas as igrejas estão bombando, as igrejas estão cheias. Sim, estão cheias. Isso não quer dizer que seja a doutrina de Cristo, não quer dizer que o Senhor está aprovando esse movimento, sim, porque se prega um evangelho de prosperidade, se prega um evangelho que você vai conquistar bens terrenos aqui na terra. Então as pessoas gostam de ouvir aqueles que eles querem ouvir. As pessoas querem sair da pobreza, as pessoas querem sair da miséria. Então por isso o que interessa é um evangelho realmente que ofereça recursos financeiros. Mas o Senhor falou, meus irmãos, para a igreja, a sua igreja diz, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então a nossa riqueza não é o tesouro na terra, a nossa riqueza é um tesouro nos céus. E o Senhor diz mais ainda, ajuntai tesouros nos céus, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Você entende? Os valores estão invertidos hoje no século XXI. Então essa é a diferença. A igreja de Éfeso, ela perdeu o primeiro amor por causa da perseguição. E as igrejas do século XXI, exatamente por causa do desejo do poder, do desejo de ter. A minha igreja é mais poderosa, a minha igreja é mais cheia. Entende, meus irmãos? Então é o seguinte, a mensagem é para as igrejas do século XXI. Volta ao primeiro amor, senão vou retirar o meu candelabro do meio de vocês. Então o maior tesouro para você, minha irmã que me assiste, meu irmão, é buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. E assim fica essa palavra, esta reflexão, porque não posso me estender muito por causa do YouTube, porque só são 15 minutos. Então fica aquele abraço desde já, Joaquim, aqui da cidade de Goiânia, Brasil, Ministério Livre. Um abraço a todos e a graça e a paz.